boa noite. Bola tá rolando no Gazeta Esportiva. Boa noite para você que tá ligadinho aqui com a gente. E hoje nós temos uma dupla 5 estrelas de comentaristas. Com vocês, do meu lado direito e do seu lado esquerdo, Celso Cardoso! Essa música tem que ter. Como é que é? Tá bem curado o menino, né? Celso Cardoso, é isso aí, muito bom. Tá Começa curado. com ele, tá hoje daquele jeito. E aqui, do meu lado esquerdo e do seu lado direito, nosso tetracampeão. Que rufem os tambores com vocês, Paulo Sérgio! Vamos que vamos. Ó, essa é de campeão mesmo, hein? Vamos lá, ó. Isso é bom demais. Me lembra muito futebol, campeão, né? Copa do Mundo. Copa do Mundo. E esse ano é ano de Copa do Mundo, Paulo. Tô super ansiosa pra época de Copa do Mundo, que aí eu ia falar, né? Aí não tem aula na escola, mas eu não sei se isso para. Então, não sei. Na minha época parava antigamente, quando era criança, agora não para. Eu não sei se é sinal dos tempos, mas Copa do Mundo, eu lembro quando eu era criança, aquela ansiedade por Copa do Mundo. Hoje parece que tem alguma atrás. A Copa da Rússia parece que foi ontem. A de 2014 é antiga. Não, e agora tá com o pessoal querendo fazer 2 em 2 anos. Perde a graça, perde a graça. Aí não dá. Então, gente, muito boa noite. Nós vamos trazer mais da repercussão da derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes. Sabia que o rapaz da padaria, ele escreveu pra mim assim, Michele, preciso falar com você. Aí eu falei, pronto, deixei de pagar alguma coisa, né? Esqueci o leite. Ou meus filhos foram pegar alguma coisa e me Vou falaram. pegar o sorvete e não pagou. Aí ele virou e falou assim, eu falei, pois não, né? O que posso te ajudar? Ele, o Palmeiras continua sem mundial. Jonas, Washington, o pessoal da padaria, danado vocês. Qual o planejamento do Verdão a partir de agora? Tem também a busca do Corinthians pelo novo técnico e as vitórias do Santos e do São Paulo ontem. Você vai saber tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Olha, a gente está de volta hoje e sabe quem está de volta também? O Fini! O Fini voltou a dar um abraço. Fini, chega mais. Chega aqui, Fini, comigo. Fini. Muito bom ter você de volta. 10 longos dias, não mais de 10, filho. Parecia umas férias. 12 dias. Foi quase um mês pra mim. Quando junta você e Fini fora, vou dizer, não é fácil. E Marcinha de férias, foi tenso pra mim. Tô precisando de uns dias agora. Olha, muito bom, meu querido, ter você de volta. Graças a Deus, com muita saúde. Agora, chega pra nossa enquete do dia. A demora do Corinthians em acertar com o novo técnico prejudica a temporada? Essa pergunta é bem capciosa, hein? Sim ou não? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode usar o QR Code que aparece aqui e pode mandar o WhatsApp para ganhar essa belíssima caneca. Mostra, Paulinho. Aqui. Olha que linda a caneca do Gazeta Esportiva. 11 99479 1633. Você pode ganhar essa caneca maravilhosa, tá? Vídeos de até 10 segundos. Mas é o seguinte, o Corinthians está ganhando, certo? Com Fernando Lázaro e tudo mais. Vou começar pelo Celso Cardoso, depois o Paulo fala. Porque senão ele vai falar uma coisa como boleiro. Vamos começar como o jornalista. O que você acha, Celso Cardoso? Que essa demora prejudica, apesar do Corinthians estar vencendo? Sim, prejudica sim. Porque uma coisa é o Corinthians estar vencendo com o Fernando Lázaro. Ok, que bom. Né? Porque mantém um ambiente bom, o Corinthians vai pontuando. E deixa até a diretoria ter um pouquinho mais de tranquilidade para escolher o treinador. Só que essa demora, a gente tem que lembrar que o Corinthians estreia na Libertadores da América em abril. Daqui pouco mais de um mês, que é o torneio que interessa para o corintiano. Está aí já, né? Está aí já. Então, se vem um português, se vem um europeu, um cara que não conhece o futebol brasileiro, ele vai precisar de um tempo de adaptação. Adaptação com os jogos, conhecer o elenco, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, com que ele pode contar, de que maneira. Ver o técnico do Flamengo está sendo extremamente criticado porque ele está testando. Ele está conhecendo, né? Conhecendo. Até o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni está fazendo a mesma coisa, que é uma mentalidade, a gente vai poder falar sobre isso, e eu acho corretíssimo. O Rogério está usando o Campeonato Paulista como pré-temporada. E pré-temporada você testa aqui, testa lá, é isso. Então, se vem um técnico para estrear na Libertadores, que é o torneio mais importante, com um espaço mais ou menos de um mês, é pouco tempo. Então, quanto mais rápido, mas claro,
ser rápido não significa ser apressado. O Corinthians precisa ter critério na escolha. Não adianta nada trazer um português como Abel Ferreira para o elenco do Corinthians, que não vai dar certo. Por quê? Porque o elenco do Corinthians é um time para ter posse de bola. Não é um time para se defender lá atrás, com uma linha de 5, 6. Então você precisa de um cara que trabalhe ofensivamente, com a posse de bola, fazendo marcação por pressão, que tem intensidade para roubar essa bola ainda no campo do adversário. É esse o perfil de treinador que o Corinthians precisa. Não adianta na pressa trazer qualquer um só porque tem uma nacionalidade X. E aí, Paulo Concorda Sérgio? comigo? Eu concordo. A minha maior preocupação, Celso, você de casa, é a questão tática, né? Até porque hoje joga de uma forma, vindo um novo treinador, ele vai querer jogar no sistema dele, da forma dele. Então isso prejudica muito e atrapalha até os próprios atletas, porque nós não estamos mais na fase de testar. Sim. Né? Nós estamos na fase de resultados. E A fase de Corinthians, testar é agora. E Corinthians é resultado, não adianta. Foi o próprio Fagner, deu uma entrevista falando, se contrata um treinador brasileiro, o pessoal não tem paciência. Se contrata um treinador de fora, o pessoal já tem um pouco mais de paciência. Mas nesse momento agora já é muito mais difícil. Então realmente atrapalha, o quanto antes puder trazer esse treinador. Falaram até de colombiano aí, Isso, né? Ontem nós estamos o Ricardo Rocha Osório ontem aí, soltou né? uma que eu vejo com muito bons olhos. O Osório? Isso aí já tem um comentário aí. Mas ele não deu certo no São Quem Paulo. disse que não deu certo? Ele saiu do São Paulo para trabalhar na seleção do México? Então, Como não deu certo? largou o time. Sim, mas o... Mas é um nome importante. Por exemplo, que conhece o futebol brasileiro. O que o Rogério é hoje como técnico, tem muito do Osório. Muito do Osório. Muito bom. Técnico de Copa do Mundo. Mas eu não estou sentindo a pressão da torcida por um técnico, não tá acho que nem 10% do que era a pressão para mandar o Silvinho embora, né? Sim. A torcida É tá gozado, né? Reclamavam que tinha um estagiário, agora tem um estagiário do estagiário que está indo muito bem, diga-se de passagem. Tá? Olha, não fala que o estagiário é estagiário. Não, sim, mas ele era auxiliar do Silvinho. Ué, Então, não é demérito que eu estou falando. Fez estágio com o Silvinho. É isso aí. Daqui a pouquinho, venenoso. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Corinthians, realista. mas agora é hora da seleção brasileira. Saiu hoje a decisão sobre o jogo contra a Argentina, interrompido pela Anvisa. Vocês lembram aquele jogo lá? Então a FIFA anunciou que a partida será disputada novamente em data e horário que ainda serão definidos, mas não tinha sido definido. O jogo deveria ter sido realizado em setembro do ano passado, foi paralisado porque a Anvisa constatou irregularidades, né, em 4 jogadores adversários do país que entraram lá, não tinham feito a quarentena, tudo mais. Na decisão de hoje, a CBF foi multada em cerca de 3 milhões de reais. Já a Associação de Futebol Argentino vai ter que pagar pouco mais de 1 milhão de reais. Os jogadores argentinos Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovanni Lo Celso e Cristian Romero foram suspensos por 2 jogos cada um. As 2 seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo, mas a data, que é o que a gente achava que ia ter, ainda não tem. Tudo bem, mas pelo menos já tem uma decisão, né? O quê? A gente Vai ter sabe multa? que vai ter um outro jogo. Não, e o pior de tudo, isso. né? Ou seja, o culpado foi o Brasil. Porque a multa maior tá vindo pro Brasil. Por que a 3 milhões pro Brasil e 1 milhão pros argentinos? Na verdade, o jogo foi interrompido aqui, né? Ué, mas por mas mesmo irregularidade assim foi dos interrompido argentinos. porque, Como você defendendo? porque os argentinos chegaram aqui e foram irregulares. Então, não estou entendendo essa decisão que foi tomada aí. Também não entendi. Eu acho que eu entendo, porque na verdade o Brasil ele é responsável pela sequência do jogo. A partir do momento que tem algo externo que interfere na realização da partida, seja por qual motivo for, o anfitrião ele é responsabilizado. Mas há uma lei para entrar no Brasil, tem que passar por essas leis. E os argentinos não cumpriram. Ou seja, burlaram as leis, trouxeram os jogadores e deram prazo. Mas e aí eles entraram só que em essas campo. autoridades tinham que ter feito isso no hotel, prender, Mas deportar, tentaram entrar no fazer hotel, o que for. tentaram entrar. Então, mas aí quando você conhece interfere bem no como são jogo, os argentinos. Sim, mas quando tem Os argentinos colocam até os caras escondidos debaixo do colchão, bem, pô. Mas quando você tem uma interferência dentro de campo... Mas CBF eu tem não que concordo pagar. com essa decisão. Eu também não, tinha que ser o contrário. 3 milhões para ele, 1 milhão isso para aí, ele. dos Tudo bem. pontos. Tudo bem.
O Celso sempre vai defender a Argentina, gente. Sempre. Para. Sempre. Hoje é um dia triste para o boxe brasileiro. Nessa segunda-feira faleceu em São Paulo o jornalista Newton Campos, aos 96 anos. Ex-presidente da Federação Paulista de Boxe, Campos foi repórter e editor do jornal A Gazeta Esportiva, onde participou da criação da Forja dos Campeões, torneio que revelou nomes como Éder Joffre e Maguila. Newton Campos também foi fundador da Federação Sul-Americana de Boxe Profissional e vice-presidente do Conselho Mundial de Boxe, além de ser o único jornalista brasileiro a acompanhar a luta do século entre Muhammad Ali e George Foreman no Zaire em 1974. Os nossos sentimentos à família e aos amigos. Os nossos sentimentos. Bom, começamos nosso giro de repórteres, contato com Alexandre Silvestre na Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. Como que está o clima aí no Verdão, 2 dias depois da perda do Mundial para o Chelsea? Então, Michele, dia de folga aqui na Academia de Futebol, o Palmeiras fez o que dava para fazer, aí ficam aqueles questionamentos, né? Puxa vida, se tivesse um 9 conhecido, jogador grande, respeitado, tipo Diego Costa, poderia ter investido uma bala para trazer um jogador desse, para incomodar a defesa do Chelsea. E se o Felipe Melo tivesse ficado mais um pouco, tem porte físico, tem moral, tem capacidade para marcar o Lukaku, talvez se tivesse trombado com o Lukaku, mas aí é tudo conjectura, o C não joga, Palmeiras, diante do que foi apresentado, fez o que podia, o que deu, os jogadores se mataram em campo, o Veiga até passou mal de tanto que correu, o Palmeiras chegou a defender com linha de 6, mais uma barreira de 4 e acabou sofrendo o gol no finzinho do segundo tempo da prorrogação. Agora juntar os cacos e tocar a bola para frente. Folga hoje, treino amanhã na academia e o vice-campeão mundial vai encarar a Ferroviária em Araraquara, quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras é o líder do grupo, tem 10 pontos, um jogo a menos do que os concorrentes. Acredito que o Abel vai colocar um time alternativo, basicamente reserva, com muitos garotos da base. O Palmeiras voltou no domingo, meio que nos braços da torcida. Cerca de 200 torcedores aqui na academia entenderam o esforço do time. Palmeiras volta de cabeça erguida. O Luan, que foi cobrado de novo, obviamente, por estar, como disse um torcedor, de novo na cena do crime e nos 2 lances capitais. O Luan recebeu também apoio de muitos torcedores lá em Abu Dhabi, na concentração do Palmeiras, aqui na porta da academia, quando a delegação desembarcou na tarde de domingo. Então, a situação é essa. O garoto Hendrick, que é uma espécie de craque de proveta da base do Palmeiras, resolveu seguir os conselhos do mestre, do professor Abel Ferreira, foi curtir as férias na Disneylândia, em breve volta, reforça a categoria de base do Verdão, vai participar de treinamentos no profissional, para quem sabe no meio do ano assinar o primeiro contrato dele como profissional de futebol e ficar a serviço do Abel e do Palmeiras, que, repito, tem Campeonato Paulista na quarta, joga fora contra a Ferroviária, com time reserva, imagino eu. No domingo, encara o Santo André no Allianz Parque. E na quarta-feira da semana que vem, já tem final para o Verdão, Michele. Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. É o encontro do campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. Primeiro jogo é na Arena da Baixada. Atlético Paranaense versus Palmeiras. Aí o Palmeiras joga mais uma pelo Paulistão. E no começo de março, decide o título em casa da Recopa Sul-Americana. Bola pra frente, avante palestra. Palmeiras ficou com esse título atravessado na garganta, mas fez o que dava, né, Michele? É isso aí, Silvestre. Acho que caiu, mas caiu de pé. Foi uma derrota digna, né? Louvável, aplaudível. A gente vê isso pelo comportamento da torcida quando o Palmeiras chegou, que eu achei bacana, achei respeitoso. Foi valorizada a luta dos atletas do Palmeiras contra o Chelsea. A gente vai falar do esquema do Abel e tudo mais, mas isso eu falo para depois. E achei muito legal também a postura com o Luan. Eu lembro que quando eu vi, o Luan fez uma partida quase perfeita. Na única vez que ele não ganhou do Lukaku, o Lukaku fez o gol, mas também, olha, você tem que ver que o Lukaku está de frente para a bola, o Luan está de costas. E o tamanho do Lukaku, gente? E depois foi não foi intencional, foi um acidente
a bola bateu na mão dele e o pênalti marcado. Acontece que, e até eu escrevi no meu Twitter e muita gente não entendeu, achando que eu estava criticando o Luan, e foi o contrário. Até escrevi, poxa, podia ser com qualquer um, menos com o Luan. Por quê? Porque o Luan já tem esse histórico de que falha em final, falha em momento decisivo. Poxa, o Luan, ele teve uma temporada fantástica, uma temporada muito boa. E no Mundial de Clubes da FIFA, ele foi muito bem contra o Al-Ahly, foi muito bem contra o Chelsea. No caso da disputa ali do Lukaku com ele na área, ok, e a mão foi uma infelicidade. Outra coisa, né, Celso? Então esse carinho com o Luan, eu acho que ele é pertinente e necessário. O torcedor precisa entender também que em 10 bolas Você vai perder uma. É isso aí. Pode perder 2, 3, porque são seres humanos. É isso aí. Né? Como o atacante vai lá na frente e perde gol. Né? O defensor tá ali, o defensor tá ali e o Luan fez uma partida brilhante. Eu tenho falado aqui, eu não sou palmeirense, mas eu tô aqui para comentar. Então eu comento aquilo que eu vi, aquilo que eu achei, seja o Palmeiras, seja o Corinthians, seja Santos, seja o São Paulo. E o Palmeiras jogou muito bem, sim. O Palmeiras fez o que foi possível. Eu vi um jogo do Scarpa que eu não tinha visto ainda. Voltando para marcar, dando carrinho, Rony dando carrinho lá atrás, chegando na frente. Foi a entrega de toda a equipe. Foi algo assim que tem que aplaudir. Tem que aplaudir mesmo. Os torcedores do Palmeiras têm que aplaudir. Paulo, eu acho até que esse é o grande mérito do Abel, que tantas vezes eu critiquei. Ele conseguia essa disciplina tática dos jogadores do Palmeiras. Você pode questionar o esquema do Abel, que eu sempre questionei. Eu acho que o Palmeiras pode mais do que se limitar a defender. Eu acho que o Palmeiras pode ser um time que fica com a bola, que propõe jogo. Eu acho que pode ser. Porque tem condições para isso. Tem condições para isso. Só que essa é a característica do Abel. Então eu não posso questionar o esquema do Abel na final. Eu questionaria se ele fosse sempre um treinador ofensivo e aí na final ele tivesse com medinho e colocasse o time lá atrás para encarar o Chelsea. Não, o Abel ganhou Libertadores, 2 Libertadores, assim. Ele jogou contra o Atlético Mineiro, assim. Jogou contra o Flamengo, assim. Então não dá para você esperar algo diferente. Não, mas nós precisamos entender também que no primeiro jogo contra o Al-Ahly, ele foi muito ofensivo. Sim. Ele marcou lá na frente. Ele teve que propor o jogo. Ele teve que propor o jogo e propôs o jogo e ganhou. E ganhou com competência. Mas tem uma coisa, Paulo e Celso, eu não sei o que vocês acham, mas eu achei assim, quando saiu o Rafael Veiga, depois saiu o Rony, depois saiu o Dudu, assim, tiveram as reposições, mas assim, falta, né? Não, falta aquele isso cara sem dúvida nenhuma. A reposição não... do Chelsea é outra coisa. Você vê as reposições do Chelsea? Então o Palmeiras está precisando E do mesmo, Palmeiras, sem dúvida nenhuma, você precisa. Você tem um Veiga hoje, que é um dos principais jogadores do Palmeiras. Não tem um reserva hoje à altura dele. Aí então o detalhe, tem uma frase que eu aprendi, que eu ouvi uma vez e eu carrego pra vida. Não tinha um meia no banco para colocar no lugar dele. É tudo uma questão de referência. Então quando você compara com os clubes brasileiros, o Palmeiras, eu disse aqui e continuo achando, o Palmeiras tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Mas aí quando você vai para uma partida contra o Chelsea, por exemplo, aí você fala, e aí você precisa da reposição, e você tira o Rafael Veiga, e você tira o Dudu, aí e você não Jailson, tem jogadores à altura. Aí entrou o Navarro. Aí você vê que apesar de ser o melhor elenco do futebol brasileiro, ainda é muito aquém daquilo que se espera. Mas, Celso, o maior problema disso, sabe, que somos nós brasileiros. Porque o jogador, ele não se limita a ficar no banco. O cara, se é bom, ele não quer ficar no banco. Ele é mimado, ele tem que jogar. Então, se você faz um elenco de 14, 15 grandes jogadores, tem 4 que não vão querer ficar no banco. Aí eles vão para outro time. Se liga agora como que foi a vitória do Santos contra o Ituano. Põe na tela. O Santos recebeu o Ituano pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Matson cruza para Marcos Guilherme, sozinho na pequena área, fazer 1-0 para o Peixe. No comecinho da segunda etapa, Gerson Magrão chuta forte de fora da área. João Paulo defende, mas a bola sobra para Caio, sem marcação, empatar o jogo. 24 minutos depois de cruzamento de Lucas Pires, Ricardo Goulart faz seu primeiro gol com a camisa do Peixão. Final, Santos 2, Ituano 1.
A gente fez um bom jogo até os 35 minutos do primeiro tempo, né? Os 10 minutos finais ali, a gente já errou muito. No banco a gente estava falando tanto de erro técnico e daqui um pouquinho isso passa para o erro tático também, perde um pouquinho de confiança. No intervalo eu fiz essa cobrança, chamei e lembrei de 4 lances que a gente errou, a gente com a bola dominada, né, dos 35 minutos até o final do primeiro tempo. E aí o adversário acaba crescendo, um adversário experiente, que se posiciona muito bem dentro de campo, trabalho muito bom do Mazzola, e a gente passa a ter dificuldades. A origem do gol, uma bola que estava com a gente também, o que a gente tomou, né, a gente estava com a bola no pé, erramos o passe, o Magrão foi muito feliz na finalização ali, no rebote, e o Ituano acabou fazendo o gol. Isso passa um pouquinho também por ser pela juventude, né? Tem o Kaique com 18 anos, o Lucas Pires fazendo o primeiro jogo como titular no profissional, Balieiro tendo a oportunidade de iniciar. Então, a soma de tudo isso aí faz que a gente não tenha o controle, não tenha sabedoria, não tenha uma certa sabedoria assim, para conduzir o jogo quando está ao nosso favor, né? Então, alguns momentos, depois que a gente tem feito o gol, a gente consegue ainda envolver, mas na maioria das vezes assim a gente não está sabendo jogar com o resultado a favor. E o Guilherme Camarda está na nossa redação de esportes com mais informações do Peixe. Boa noite, Guilherme. Tem reforço aí no Santos? Boa noite, Mi, Paulo Sérgio, Celso, todo o pessoal de casa. Tem reforço, trata-se de Auro, lateral direito de 26 anos, mas joga também na lateral esquerda, pode jogar no meio de campo, ele é bem versátil, o estilo de jogador que o Carille gosta, inclusive já deixou até recado para a nação santista. Fala galera, aqui é o Auro, estou aqui na famosa Vila Belmiro, estou ansioso para poder voltar a jogar e também poder contar com a torcida de vocês, que agora é o Peixão. É isso aí, ó. E nem tudo são flores, né? Porque a Ferroviária entrou na justiça hoje pedindo R$500 mil do Santos por uma dívida por conta do empréstimo do volante Zanocelo. O Santos teria que ter pago agora em janeiro, não pagou, então já entrou na justiça pedindo esse dinheiro. O Santos já deve estar negociando com a Ferroviária. Bom, o Carille ontem deu a coletiva, como a gente viu, e ele tocou num ponto muito interessante, porque ele disse que a expectativa está muito alta, na opinião dele, pelos torcedores, que ele foi criticado mais uma vez, apesar da vitória, né? E aí ele falou um pouco da parte financeira e ele disse que vai ser um ano muito difícil. A gente vai ver a coletiva dele agora, depois quero saber a opinião de vocês. O torcedor tem que acreditar em quem está aqui, né? Talvez se criou uma expectativa de que ia ser um ano brilhante, um ano de títulos, mas não vai ser assim. Vai ser um ano que eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que o ano passado, mas que não vai ser fácil, né? A busca foi, eu sei o quanto o presidente correu atrás, junto com o Edu Draceno, atrás dos jogadores para que pudesse potencializar. Na verdade, chegaram 2 jogadores, que é o Ricardo Goulart e o Eduardo. O Bruno não dá para trazer ainda esse peso de uma contratação para o Santos, pelo laço dele, um jogador que está treinando bem, bom jogador. Mas Caldense, o Vitória da Bahia, apesar de ter caído para a Série C, ele foi um destaque, por isso está aqui. Então não dá para a gente trazer isso para ele, essa responsabilidade. Então assim, a gente buscou, eu sei o quanto o Santos correu, infelizmente não conseguiu pela parte financeira do clube. O presidente está com os pés no chão, querendo acertar mais um monte de dívida esse ano, mais do que ele já acertou, né? Reerguer o Santos para daqui um pouco possa ser muito forte. Então pode ter se criado uma expectativa, mas tem que acreditar em quem está aqui. A gente está procurando trabalhar e fazendo o melhor para o Santos, mas deixando bem claro, as dificuldades elas vão continuar. Nossa, foi sincerão, gostei. E ele assim, desde os tempos de maravilhoso. Sabe, ele não doura pílula, ele não inventa, sabe, fomos mal, fomos bem. Eu gosto muito dessa transparência do Carille. É ótimo. Tem muita gente que se incomoda. Tem que acreditar em quem tá aqui, existe um problema você ser sincero. Não, tá certo. E quem acompanhou o jogo ontem, viu? As limitações do Santos. O Santos finalizou 3 vezes, fez 2 gols, ok. Mas finalizou só 3 vezes, teve muitas dificuldades. E aí você vê, o Carille não tem parcela de culpa ou responsabilidade? Tem. Mas jogar tudo nas costas dele é um absurdo, porque é um Santos que está ainda mais fraco, eu entendo, do que no ano passado. Ele perdeu o Marinho, o Sanches está machucado, sabe, não pode jogar. Ontem Felipe Jonathan não jogou. Quer dizer, então é um...
Ângelo. Não dá para você fazer milagre. E a diretoria do Santos, ela precisa, apesar de todas as dificuldades, tentar reforçar esse time, porque senão o Santos vai penar, vai ter muita dificuldade. Eu já tenho falado aqui nos últimos jogos do Santos, o Santos está muito altos e baixos, né? Muito altos e baixos. Tem que manter uma regularidade. E agora, vem um lateral, mas eu não sei onde ele vai jogar. Pode ser um reserva bom, porque do lado direito o Madison ali, para mim, é titular absoluto, até porque é um dos principais jogadores. Do outro lado você tem o Jonathan, né? O Lucas Pires jogou muito bem. Então é lógico que você precisa ali no setor de meio campo, para ataque, precisa reforçar ainda. Tanto que ficou um buraco ontem, e para mim o Zanocelo foi o melhor do jogo. O Balieiro fazendo o primeiro volante, o Zanocelo ali na armação. E o Ricardo Goulart, eu acho que ele precisa ainda se encontrar nesse esquema do Santos. E emagreceu 5 quilos. Porque muitas vezes ele é do toque curto, ele não é da criação. E muitas vezes ele se enfiava lá na frente, no trio de ataque, então você tinha 4 do Santos lá na frente, só que o meio-campo sobrecarregado e o Zanocelo tendo que se virar para criar jogada. O Ricardo Goulart precisa ser esse jogador. Participar mais do meio-campo. Precisa ser jogador surpresa dentro da área, como ele foi na hora do gol. Foi o jogador surpresa, foi o jogador decisivo. Certeiro, né? Certeiro. E participar mais magro, do jogo. Porque voltar ali no pé do zagueiro para buscar a bola, no pé do volante para buscar a bola, não precisa. Para ficar pegando a bola, ficar tocando de ladinho, não tocar precisa. de lado e correr. Não dá. A arma, tenta fazer alguma coisa diferente. Participar da armação. Porque tem qualidade para isso. E aí investe a 10, né? Agora é o seguinte, palmeirense, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá chateado, né? Mas tem uma reportagem tão bonita lá no site gazetesportiva.com. Chama assim, Lutas e Glórias. O Bruno Secom acabou de colocar na capa do site. Tá bonito demais. É um vídeo, é uma reportagem que o Alexandre Silvestre fez. Quem cai, levanta. Veja como o Palmeiras retomou o status de potência após rebaixamentos e encarou o Chelsea no Mundial. Então, dá uma olhadinha lá, assiste, que tá bacana demais. Vídeo especial feito exclusivamente para vocês, tá bom? E os outros torcedores dos outros times amantes de futebol, vejam, porque a matéria tá belíssima. Bruno Calió editou, Silvestre fez o trabalho todo, parabéns. Agora a gente vai falar de um outro grande paulista que venceu no fim de semana. Olho no triunfo do São Paulo ontem. A calma ao matar a bola no peito com categoria foi uma exceção para Rogério Ceni, que viu o São Paulo até tentando propor o jogo, mas errando demais no Moisés Lucarelli. Foi após um desses erros e do vacilo da defesa que Pedro Júnior apareceu sozinho na área e sofreu o pênalti de Jandrei. Luca foi para a bola e fez 1-0. O tricolor tentou o empate em lances isolados, como nos chutes de Gabriel Sara e Reinaldo. Mas o gol só veio na segunda etapa, após Rogério mexer no time. Destaque para a entrada de Marquinhos, que apareceu bem pela direita e cruzou para Gabriel Sara testar bonito para o fundo do gol. O mesmo Marquinhos, em contra-ataque, pressionou o Moisés Ribeiro, que nos acréscimos deu esse presente para Caleri fazer o gol da virada, do alívio, e garantir a segunda vitória consecutiva do tricolor no Campeonato Paulista. Do time do técnico que não tem medo de matar a bola no peito e nem de perder o emprego. Eu acho que eles veem no treinador um cara que é apaixonado por futebol, não pelo emprego. Ele é apaixonado pelo São Paulo porque ele por ter tido toda a vida no São Paulo. Mas não defendo o meu emprego, eu defendo a maneira como eu gosto de jogar, como eu me sinto bem. Claro que nós vamos pegar times superiores ao nosso um dia e não vamos conseguir vencer. Claro que nós sofremos ainda na parte física e na parte de construção, mas nós não deixamos de lutar, não deixamos de trabalhar o tempo todo aqui. Bom, agora o Rogério já está com o nome cantado pela torcida, a situação dele está um pouco mais calma, né? Porque ele estava chateado também, né? Mas não me iludo, não. Mas pode tudo mudar. Duas seguidas. O Rogério, ele tem uma... Não sei se você concorda comigo, mas ele é um técnico brasileiro com uma mentalidade europeia. Ele, diferentemente, por exemplo, do Crespo e diretoria, que viram o ano passado no São Paulo, sabe? Campeonato Paulista tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer.
para tirar aquela coisa de não ganha, não ganha, não ganha. Venceu, e daí? O time quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Rogério, isso significa que o Rogério não queira ganhar o Campeonato Paulista? Não, não é Ele isso. está pensando na temporada. Mas ele está pensando na temporada. É isso aí. Então, o que ele está fazendo? Ele está testando os jogadores. Alguém fala assim, mas ele não conhece os jogadores? Ele tem que testar possibilidades. Ver como é que atua o Léo Pelé na zaga, como é que ele atua como lateral, embora seja lateral de origem. O Nestor, como é que funciona de primeiro volante, como é que funciona como segundo volante. Alguém fala assim, mas tem treino para isso. Mas lembrando o saudoso Mário Sérgio, treino é treino, jogo é jogo. Então ele tem que usar o Campeonato Paulista, especialmente esse início, para fazer esses testes. Porque o que importa mesmo para o São Paulo é Copa Sul-Americana, é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil. Então, se você não pode fazer uma pré-temporada decente, como manda a expectativa, um mês de preparação, trabalho físico, treinamento e tudo mais, você tem que fazer isso com bola rolando. Por isso que ele... eu ouço, falo só para concluir, porque o Rogério faz rodízio, o time não ganha entrosamento. A questão não é essa, a questão é que ele precisa ver possibilidades. Testar goleiro, se vai o Jandrei, se vai o Volpe, quem vai ser o lateral, quem vai ser... É isso que tem que ser feito, ele está fazendo, ponto. Celso, eu tinha já mentalizado o trabalho do Rogério e eu creio que ele já tinha uma formação. Quando trouxe Nicão, Patrick, Alisson, ele já tinha mais ou menos que uma equipe determinada. Aí começa-se a temporada, aí começam-se os problemas. Covid, jogador não está bem, próprio caso Miranda, um jogador experiente. Hoje a imprensa já está falando que o São Paulo precisa de um novo zagueiro, que o Miranda não está bem porque falhou em um jogo. Então não é assim, tem que ter calma. Então, destaque para esse jogo para o Sara. Lutou, trabalhou e foi merecedor de ter feito o gol e fez um belíssimo gol. Agora, essa garotada que está chegando aí, está chegando com força. E o Rogério Ceni está dando oportunidade para essa garotada que foi muito bem na Copa São Paulo. Muito bem, contato direto com o CCT da Barra Funda, com o José Paes. Boa noite, Zé. O São Paulo sofreu até o fim ontem, mas pelo menos fez a festa no finalzinho, né? Exatamente, minha amiga Michele, um beijo para você aí, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Sofreu até o fim, mas depois dos 40 minutinhos ali conseguiu a virada diante da Ponte Preta, 2-1 para o Tricolor, segunda vitória seguida do São Paulo no Campeonato Paulista, segunda vitória seguida que não acontecia desde agosto do ano passado, quando o Tricolor ganhou do Vasco e do Atlético Paranaense. Então o São Paulo vai conseguindo aí se encaminhar bem no Campeonato Paulista de 2022. São Paulo que teve 76% de posse de bola diante da Ponte Preta ontem lá no Moisés Lucarelli. Olha só, Michele, o São Paulo já fez 5 jogos no Campeonato Paulista até aqui e o Rogério escalou 5 equipes diferentes nessas partidas. Só o Rigoni, o Sara e o Alisson começaram todos os jogos como titulares. Então o Rogério vem dando aí oportunidade para todo mundo nesse início, como disse o Celso Cardoso, mas muita gente vem criticando sim o Rogério, dizendo que ele tem que achar logo um time titular, tem que dar rodagem para esse time titular. E o Rogério falou sobre esse tema na entrevista coletiva ontem, depois da vitória do São Paulo lá para cima da Ponte Preta. Falou sobre esses 3 jogadores, Rigoni, Sara e Alisson, e sobre o rodízio de atletas. Roda aí! Eu gostaria até desses 3 que tivessem trocas também desses 3, mas eu, em alguns casos, eu tenho Alisson e Sara, por exemplo, né, que são 2 dos 3 que se mantiveram em todos os jogos, são jogadores muito importantes porque entregam muito na recomposição, parte física, eles são jogadores que se doam muito, né? Inclusive, acho que um prêmio para o Sara esse gol de hoje. O intuito é tentar, no Campeonato Brasileiro, se eu aqui estiver ainda até lá, é tentar fazer com que o time esteja mais inteiro. Então, por exemplo, hoje jogou o Igor, não jogou o Rafinha, né? Muito provavelmente a gente faça a troca para o próximo jogo. E assim, em algumas posições, a gente vai fazendo. Hoje jogou o Éder, não jogou o Caleri, porque eu quero evitar ao máximo um número de lesões e também oportunizar, né, para que esses jogadores mostrem, como o Éder foi hoje, uma grata surpresa no dia de hoje. Surpresa não porque a gente já via no treinamento, mas desenvolveu, acho que um jogo combinado muito melhor, um jogador muito técnico, né? Jogador técnico que ajudou bastante no dia de hoje.
Tá aí a palavra do nosso querido amigo Rogério Ceni depois da vitória do Tricolaço do Morumbi por 2-1 para cima da Ponte Preta. Vitória de virada que não acontecia desde junho do ano passado, viu, Michele? Quando o São Paulo ganhou lá do 4 de julho no Morumbi por 9-1. São Paulo começou perdendo aquele jogo, mas depois passou o carro 9-1 para o São Paulo e classificação naquela ocasião lá na Copa do Brasil. Nessa mesma entrevista coletiva aí, o técnico Rogério Ceni confirmou que daqui 10 dias, uma semana, 10 dias, Luciano estará apto a voltar a defender o São Paulo Futebol Clube. Ele que tem uma lesão na panturrilha, está se tratando, ainda não atuou em 2022, mas segundo o Rogério Ceni está muito próximo desse retorno aos gramados, o Luciano. São Paulo que é o vice-líder do Grupo B do Campeonato Paulista, tem 7 pontos, está a 4 pontos do São Bernardo, que tem 11, está fazendo uma campanha muito boa. O Bernô e o São Paulo que volta a campo, viu, Michele? Na próxima quinta-feira estarei lá no Morumbi às 9h30 da noite para enfrentar a Inter de Limeira e, claro, a gente vai trazer tudo ao vivo no Gazeta Esportiva, tá certo, minha amiga? Agora eu volto contigo aí, um beijão para todo mundo, bom finzinho de segundona pra galera. Beijão, papai do Theo. Vai trabalhar de noite e não vai ouvir o Theo chorar, né, Zé? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Rogério Ceni, que conhece o São Paulo, que acompanha o futebol brasileiro, tudo mais, tá levando um tempo ali para conhecer todo mundo, né? Então, mas está encontrando o caminho das pedras aos pouquinhos. Então, precisa ter paciência. Quanto que vocês acham que esse time engrena de vez ou não dá para dizer que vai engrenar? Eu acho que o problema não é nem engrenar. Eu acho que as pessoas, torcedores, e isso inclui em dirigente, que é muito vulnerável e sensível ao que gritam as redes sociais, e entender que a gente vive num país ansioso. Todo mundo quer para ontem. Para ontem, algo que leva tempo. Eu não sei se são 6 jogos, 10 jogos, 15 jogos. O que eu acho que importa é que o São Paulo seja forte para as competições que vai ter pela frente. O que importa é o São Paulo, no meio do ano, tá brigando em Copa do Brasil, tá brigando em Copa Sul-Americana. Competitivo, né? Começar forte no Campeonato Brasileiro. Para isso, você precisa de um alicerce. Se você quiser, sabe, eu não quero ficar fazendo essas metáforas ridículas, mas é que você colocar o bolo no forno, vai levar 1 hora para assar, mas eu quero comer bolo, quer 10 minutos, fica lá enfiando. Não tá. Essa sou eu. Entendeu? Não, calma. E tem outra coisa, né, Celso, você de Por isso casa. eu compro o bolo pronto. Tem que entender que tudo é nas costas do Rogério. Esses jogadores precisam fazer a parte deles. Tem que cobrar eles. Precisa também. começar a jogar bola, se resguardar, não ficar saindo muito. Entender então, o que é o entender técnico. que é uma pressão, entender o que é o São Paulo. Então esses jogadores precisam agora demonstrar por que estão no São Paulo. Aquele desabafo Porque se fica falando muito do Rogério Ceni, que ele cobra, mas os jogadores precisam ser cobrados também porque eles têm que jogar. Gente, não tem segredo. A gente não estava elogiando o Palmeiras e a aplicação tática com o Abel? Isso só é fruto de tempo de trabalho para os jogadores e conscientização entenderem o que o dos atletas. quer. Isso. O Sara hoje não está mais participativo, como lembrou o Rogério. O Éder. Ele está descobrindo. O Éder era dedicado. O Sara está pegando isso Mas agora. vocês não acham que deu uma melhorada depois que ele fez aquele desabafo? Que ele falou lá, a piscina tá vazia, tem jogador aqui, que tá indo embora 1h da tarde, sai Mas não é da culpa reabilitação. do jogador, vamos deixar claro isso. Quando o Rogério, acho bom a gente esclarecer, porque quando ele fala isso, vai para conta do jogador. O departamento médico não estava funcionando à tarde. Então o jogador não tinha. Isso? É isso. O horário de trabalho, por 2 horas, já não tinha mais. Mas aí o jogador não podia ficar lá fazendo alguma outra coisa, Sim, não? mas aí. Mas tem a parte do treinador também, né? Do jogador, né? Sim, tem. Tem a parte do jogador Porque quando ele falou, quando chegar o jogo. Eu ficava aqui até 10 da noite pra tentar mesma voltar coisa, os meninos aqui, a redação tá aí. Os meninos vão embora pra casa. Pode voltar, filho, vamos trabalhar. É mesmo? Vamos trabalhar. O maquinário tá aí, tá tudo aí. Vai ter o fulano que vai abrir aqui pra vocês trabalharem. Olha aí, eu não sabia disso, tá vendo? Não participei da reunião. Mas tá lá o maquinário, tá lá tudo. Tem que ficar lá, não, eu quero treinar, eu quero me preparar, eu quero me condicionar. Ficar em casa. Não, vem é o que eu tô falando, o jogador também tem uma parcela de culpa. A pessoa vai ficando... acomodada. Acomoda. É dose. A diretoria do Corinthians ainda corre para encontrar o substituto do Silvinho. Estou procurando. Enquanto não contrata o novo técnico, o Fernando Lázaro comanda o timão. Vamos conhecer um pouco mais sobre o cidadão.
Ele é filho do ídolo Zé Maria, o histórico Super Zé. E nas 2 vezes em que assumiu o time como técnico, foi o Super Fernando Lázaro, pelo menos nos números. 4 jogos, 4 vitórias, as 2 últimas agora no Paulistão e outras 2 goleadas na Sul-Americana do ano passado. 14 gols marcados e apenas 3 sofridos. 100% de aproveitamento. Se hoje ele é técnico interino, no início da década passada, o jovem Fernando Lázaro integrava o departamento de informática do Corinthians, até ganhar protagonismo como analista de desempenho no Centro de Inteligência do Futebol do clube, o Cifute. De lá, Fernando foi para a Seleção Brasileira de Tite em 2017, depois foi auxiliar de Silvinho no Lyon e retornou ao Timão e ao Cifute no início do ano passado para chefiar o departamento. Certamente ele não sabia ou imaginava que em menos de um ano já teria no currículo partidas como técnico do Corinthians. E o que podemos falar do Fernando Lázaro? Só para deixar claro, para quem estava acompanhando o programa desde o começo, que você maldosamente estava lá se apropriando da minha fala, quando eu falei assim, reclamavam do estagiário e vem o estagiário do estagiário. O que eu quero dizer? Esse mesmo pessoal impaciente, ansioso, que quer o resultado para ontem, está vencendo. Quando está vencendo, está tudo certo. De repente vem uma derrota num clássico contra o Palmeiras. O Fernando Lázaro, está todo mundo falando hoje que é sensacional, já não serve, não tem experiência. As pessoas são movidas pelo auê dos resultados. É o momento, não tem convicção, não é uma análise centrada no trabalho. O Fernando Lázaro, óbvio que ele é competente. Poxa vida, ele trabalhou com o Silvinho no Lyon, com o Silvinho no Corinthians, trabalhou com o Tite em Copa do Mundo. Então responde a pergunta, merece uma chance como treinador titular do Corinthians? Ainda é cedo. Ainda é cedo. E nem tanto por ele. Não foi o Fagner que falou, mandaram embora o Silvinho para preservá-lo? Porque eu não concordo muito com essa tese, mas para preservá-lo. A mesma coisa é o Fernando Lázaro, porque é muito pouco, sabe? Vem um resultado, vem outro ruim, 2 derrotas, já vamos começar a falar de novo. Se tivessem trocado carinho... Por isso que eu falei, eu vou falar assim, é o estagiário do estagiário, aquela coisa toda. Você que falou, não fui eu. Mas é o que vão falar, já estou prevendo isso. Paulo Sérgio, Fernando Lázaro merece uma vaga como treinador titular do Corinthians já? Eu creio que ainda não. Como o Celso, é muita pressão, o Corinthians vive um ano onde quer resultados, tem que aparecer os resultados. Houve contratações importantes. Agora, o que me chama muita atenção no Fernando Lázaro é a sensatez dele. É um treinador que é muito sensato, os pés no chão, está tranquilo, jovem. Do lado dele tem o Mauro, que foi ex-atleta do Corinthians, sabe muito bem o que se passa ali dentro. Então, ele tem pessoas ao lado dele dando dicas, conselhos, para que ele não se perca nesse momento. Então eu creio que é um momento onde tem que ter muita paciência, até mesmo com ele. Bom, seguimos para o Parque São Jorge para falar mais de Corinthians com o Jonas Campos. Boa noite, Jonas. Tem alguma novidade sobre o novo técnico? Fala, Mi. Boa noite para você, para o Paulo Sérgio, Celso Cardoso, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Novela continua, viu, Michele? Já são 11 dias, inclusive, dessa espera, né, do Corinthians por um novo técnico. Diretoria trabalhando de maneira discreta, sigilosa, analisando nomes principalmente do exterior, portugueses no radar, inclusive já rolando algumas entrevistas, principalmente com o português Vitor Pereira, que comandou o Porto, o último clube dele foi o Fenerbahçe da Turquia, está livre no mercado e vem sendo analisado pela cúpula corintiana, mas por enquanto Fernando Lázaro, como a gente mostrou aí, segue no comando técnico do Corinthians e deve inclusive comandar o time no próximo compromisso no Campeonato Paulista, quarta-feira agora na Neoquímica Arena,
contra o São Bernardo, que vem fazendo grande campanha. Novidades, inclusive, do Corinthians para essa partida. Corinthians que não jogou no fim de semana, porque o clássico contra o Palmeiras foi adiado, né? Porque o Verdão disputou a final do Mundial de Clubes, disputou o torneio intercontinental. O Corinthians deve ter novidades, deve ter boas notícias também para esse duelo contra o São Bernardo, isso porque o Fagner voltou a treinar normalmente. No último compromisso sentiu um incômodo na coxa, mas já está 100% recuperado, e a expectativa é de que o Fernando Lázaro, que vem agradando e muito boa parte da torcida corintiana, não à toa essa discussão sobre a efetivação ou não dele no cargo de técnico do Corinthians, o Fernando Lázaro pode escalar o quinteto, né? Quem sabe de início. Estamos falando aí de Juliano, Paulinho, Renato Augusto, William e Roger Guedes. Então essa expectativa para quarta-feira de um Corinthians ainda no aguardo do novo técnico e comandado pelo interino Fernando Lázaro. Michele. Beleza, Jonas Campos. Muito obrigada, Celso. Eu vejo muito no que está acontecendo com o Corinthians. Eu me lembro do Palmeiras, quando demitiu o Vanderlei Luxemburgo. Aí o Cebola foi dando sequência. Palmeiras, coincidentemente, começou a vencer. Engrenou, aí o Abel chegou, né? Chegou o Abel, e aí o Abel... O Abel ficou com o Cebola um tempo, hein? Ficou com o Cebola um tempo, tal, até seguiu mais ou menos o que o Cebola estava fazendo, porque ele estava chegando ali, estava conhecendo tudo, até depois passar a colocar em prática o trabalho dele. E o Cebola? Voltou para onde estava? Tá na comissão do Abel. Tá na comissão do Abel. No banco Agora, do Mundial, inclusive. Ai, que legal, Abel. Sobre o Corinthians, acho que pode acontecer a mesma coisa. Se, de repente, a ideia é um português, o Pereira, a gente tem visto, inclusive, também é um treinador que gosta da marcação sob pressão, sabe, um trabalho mais ofensivo, que é o que o Corinthians precisa. Tem que saber o perfil que está contratando. Ontem, você quer falar sobre português ou vamos falar sobre ontem do Ricardo Gomes, ou o Ricardo Rocha deixou escapar? Pode falar do Ricardo Rocha. Osório. Você vai dar Não, ele falou, não, ele não falou. Ele falou no ar o seguinte: pode pintar um colombiano no Corinthians. Aí, colombiano, a gente corre atrás. A Shakira. O nome do Osório teria sido oferecido ao Corinthians. O Osório tem quantos anos? 60. Tá novo. Que há algumas especulações lá dentro, né? Bom, isso foi parte do Ricardo, né? Não sei o que está acontecendo lá, mas é um nome importante. Hoje, a situação do Corinthians hoje, você precisa de um treinador que ele tenha tempo para trabalhar. Ele tem? E eu acho que um estrangeiro, nesse momento, vai ter mais tempo que você trazer um treinador daqui. E mais respaldo. Infelizmente, eu gostaria que fosse qualquer treinador brasileiro aqui, porque nós temos condições e temos treinadores competentes para trabalhar no Corinthians. Mas eu acho que o Renato Gaúcho poderia sim trabalhar no Corinthians. Eu vejo o seguinte, isso não é informação, tá? É suposição. Tá, intuição. Corinthians atrás de um treinador português. Difícil negociar, tem a questão do salário, comissão técnica, blá, blá, blá. Não dá para depois, não deu certo com o português, chegar com o Renato Gaúcho, chegar com o Cuca. Vai ter problema com a torcida. Então eu acho que neste contexto, o Osório me parece como um plano B, caso não dê certo, para você não aparecer de novo. E gente, parece que a gente está indo atrás de um técnico pela nacionalidade. Mas mas a questão não é... Precisa ser português, de Portugal. A questão não é... Não pode ser cidadão. É que existe hoje um desgaste muito grande na imagem dos treinadores brasileiros. Gente! O Renato, eu acho que nem tanto por ele ter dito não quando o Corinthians o procurou. O jeito como saiu do Flamengo. Como saiu com o Flamengo, como jogou o Flamengo. Não convenceu. Não é aquele treinador que você fala assim, que belo trabalho. Aí você pega que treinador brasileiro fez um belo trabalho. O Cuca. Mas o Cuca tem lá as rejeições internas e tal. Enfim, hoje, como está todo mundo muito vulnerável e sensível às redes sociais, é um nome que não vai ter barulho cedo. Que não vai perder 2 jogos, já vão ficar enchendo a paciência para demitir. É aquele negócio que nós estamos falando. O torcedor tem que ter paciência agora com o treinador que chegar no Corinthians. Eu não vou opinar mais sobre isso. A gente tem... Porque... vai voltar para lá, né? Vamos voltar para o Parque São Jorge? Ô, Jonas, não vai embora, não. Teve novidade sobre a situação do Robson Bambu?
Pois é, viu, Michele? Teve sim, né, essa situação séria que vem sendo investigada. Só relembrando aqui para vocês, o Robson Bambu, acusado de ter estuprado uma mulher de 25 anos na manhã do dia 3 de fevereiro, uma quinta-feira, em um hotel, após uma ida a uma casa noturna, prestou depoimento na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher na última sexta-feira agora, né? Aí que vem a atualização desse caso. O Robson Bambu, a versão do jogador zagueiro do Corinthians, ele afirma que não tocou na mulher e nem tirou a própria roupa, como ela alega. Então, a versão aí do Robson Bambu, o caso seríssimo ainda em investigação. O Robson Bambu, que eu lembro aqui, chegou já com episódios polêmicos extracampo, além desse caso seríssimo, já acumula 2 dias de atrasos em treinamentos lá no CT Joaquim Grava, inclusive com multas aplicadas por parte do Corinthians, punindo esse jogador por essas atitudes extracampo. Robson Bambu, de fato, um primeiro mês para ser esquecido aqui no Corinthians, viu, Michele? Nossa senhora, a pessoa chega no clube, em vez de ficar quietinho, vai pra balada, vai pro hotel, não sei, gente. Eu acho que jogadores. Mas é aquilo que eu estava falando em relação ao São Paulo, do jogador se concentrar, Isso. do jogador. É um momento que é vitrine. Os jogadores precisam entender isso hoje. Eles são vitrine, tá todo mundo olhando. Hoje já tem celular, tá todo mundo tirando foto, tá todo mundo filmando. Então, pô, é um jogador do Corinthians, chegou agora, dá tempo ao tempo, espera as coisas acontecer. E aí teve uma situação que ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado. O treino era 2 vezes. O treino era de manhã, ele chegou de tarde, na sexta-feira. E na segunda-feira o treino era tipo a questão é inadimplêvel. 2 vezes ele um já. jogador chega atrasado. Mas ele não tem nenhum mês. Trabalho, cara, não dá para entender. Entendeu? É complicado isso daí, hein? Agora, o caso de estupro é um caso pela justiça, não dá para você tecer qualquer comentário, porque tem que apurar aí a lei. Agora, sobre a disciplina dele no Corinthians, dá para falar assim que ele está queimando o próprio nome dele. Está deixando a desejar e está desperdiçando uma grande oportunidade. 25 anos. Tem toda uma carreira pela frente. Mas às vezes sobe, né? Na cabeça, né? Acha que pode tudo. Você sempre foi muito pé no chão, né, Paulo? Sou de uma outra época, né? Nós somos de uma outra época, né? A nossa época tinha que estar com o pé no chão, porque tinha que fazer, as coisas tinham que acontecer. E com 21 anos, o que esses meninos ganham hoje, nós estávamos lutando ainda a pensar em ganhar. Olha, resultado da enquete. A demora do Corinthians em acertar com o novo técnico prejudica a temporada? A maioria respondeu que sim. 72% dos votos. Vamos fazer o quê, né? Ponto final no Gazeta Esportiva de hoje. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Paulo Sérgio. Até amanhã, pessoal. Agora tem o Jornal da Gazeta. E, olha, deixa eu falar uma coisa. Entre nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Gazeta Esportiva, e no nosso Face e no nosso canal do YouTube, Gazeta Esportiva. Tchau. Tchau.